Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Podcast Unaí. Sou Ismael Amorim. Hoje eu estou aqui com uma convidada mais que especial, Nívia Braga. Seja bem-vinda, Nívia. É uma alegria grande estar aqui, Ismael. Muito feliz por estar em Unaí. Maravilha, vamos ver se eu vou conseguir, hein? Estava falando aqui no bastidor, mas a Nívia, gente, ela é doutora em criatividade, ela é professora universitária, oferece consultoria para empresários, né? É formada também em psicologia, na verdade é psicologia com ênfase em criatividade, né, Nívia? Exatamente. E empreendedora, né, no ramo da educação e da vida, né, Nívia? Exatamente, Ismael. Deixa eu passar já a bola para você se apresentar para a galera aqui que acompanha a gente iniciar aí nosso bate-papo. Prazer te receber aqui, viu? Uma alegria muito grande estar aqui com você. Então, vamos entender um pouquinho como é que a criatividade entra em cena. Por formação, eu sou publicitária e mestre em comunicação social. E no doutorado, eu fui pesquisar a criatividade por um outro ângulo ligado à educação. Então, o doutorado é em psicologia, mas a ênfase desse doutorado não é a psicologia clínica, os transtornos ou as potencialidades ou as condições especiais. Na psicologia, a gente tem uma área de estudo que é o estudo da psicologia da criatividade. Então, eu tenho esse tripé da minha formação, um pé na comunicação da minha graduação, então eu sou publicitária. Fiz um mestrado também nessa área para entender um pouco das interações midiáticas. Era uma época do surgimento dos blogs, dos fotologs, e a gente tinha um tensionamento dessa comunicação que antes era muito impressa, e ela começou a ganhar os contornos digitais, então eu fiz esse mestrado. E mais para frente eu fui pesquisar a criatividade, que sempre foi a minha paixão. Maravilha. Quando a gente olha a vida em retrospectiva, assim, a gente viu que a criatividade sempre esteve presente na minha vida desde muito cedo. E além disso, sim, sou professora universitária, sou escritora, palestrante e agora empreendedora. Maravilha. E, para quem não sabe, né, a Nívia também foi minha professora, né, durante meu curso de comunicação social, publicidade e propaganda, que tenho, assim, mais do que a alegria normal de um podcast, né, com autoridade, uma alegria imensa de coração mesmo de receber para a gente bater um papo sobre isso aqui e hoje colegas de profissão, né, graças a Deus. Então, é um conteúdo riquíssimo que a gente preparou com muito carinho hoje, né, nesse podcast para a gente poder levar para vocês. Então, acompanhe com a gente até o final, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente poder conversar. Nívia, você está aqui hoje conhecendo, né, nossa cidade de Unaí. Você veio num dia um pouquinho quente, mas isso aqui para nós é normal. O que você está achando da cidade? Eu estou encantada com a cidade. Eu já tinha ouvido muito falar de Unaí, já tive alunos assim como você, que é o meu aluno mais especial, o embaixador de Unaí. Foi uma alegria chegar aqui e, para te falar a verdade, eu estava tão animada para estar aqui com vocês nesse dia de hoje que o calor foi um detalhe. E nós podemos passear pela cidade, ver um pouco do comércio. Eu fui chegando, eu vi também a Uniagro, e fui vendo um pouquinho da economia da região, uma cidade muito acolhedora, vi o comércio local, vi a escola, fiquei sabendo das curiosidades. Então, estou animadíssima, inclusive, para dar uma volta aqui mais tarde e conhecer cada vez mais. Maravilha. Aqui o nome já diz, né? Podcast Unaí, a gente tem esse carinho e compromisso com a galera de trazer pessoas, né, que são autoridades em seus assuntos, que é onde a gente vai conhecer um pouco mais hoje da Nívia, né, dentro do que você nos permitir. Mas, assim, esse é o compromisso, de trazer esse tipo de conteúdo para a nossa audiência. Então, é muito interessante poder trazer, né, as suas especialidades hoje para cá, porque é algo que a gente ainda não tinha recebido aqui. Alguém, né, que domina essas áreas. E a gente, né, nos nossos Instagrams pessoais, temos feito algumas lives sobre isso, né? Então é algo que dá para a gente agregar agora para esse podcast aqui também. Muita gente curiosa a respeito disso. Então eu vou pedir para você contar um pouco, né? Primeiro, quem que é a Nívia? Quem que é a pessoa Nívia? A Nívia que é mãe, né? Que é professora, como você já citou, mas conta um pouquinho mais da vida da Nívia, talvez até igual você falou, percebi que a criatividade sempre esteve comigo. Como assim? Desde criança, né? Desde a adolescência? Conta um pouquinho mais, vamos conhecer talvez uma versão que os alunos, né, que eu me coloco junto a eles, não conheceram, né? Hoje, se você permitir, a gente vai ter essa oportunidade aqui. Maravilha, Ismael. Então, assim, às vezes a gente se apresenta muito do ponto de vista profissional
e tem um outro lado muito interessante, que é essa nuance humana que nos aproxima tanto, né? Uhum. Então, a Nívia é uma mineira de Belo Horizonte, casada, mãe do João Paulo, que hoje tem 13 anos. E é uma pessoa como outra qualquer, que corre, paga boleto, leva o filho na escola, trabalha, corrige prova por ser professora, faz testes de empreendedorismo, joga vôlei no condomínio, que é a minha grande paixão, que é onde eu tiro energia para jogar para outras áreas, que são às vezes mais desafiadoras. Uma pessoa que adora cozinhar. Então, assim, eu gosto muito dessa área de nutrição, de me nutrir e comer coisas que sejam gostosas e saudáveis. Gosto muito do contato com a natureza. Então, inclusive, um dos conteúdos da minha rede social que fez muito sucesso era o escritório ao ar livre, que às vezes eu descia com o meu material e ia fazer a agenda do dia debaixo de uma árvore, porque essa conexão com a natureza me dá muito chão, me dá muito aterramento. Então, gosto muito de diversificar a rotina, então fazer caminhos diferentes para ir nos mesmos lugares. Gosto muito de ouvir palestras, gosto muito de podcasts também. Às vezes eu não me lembro do nome do podcast, porque geralmente são os meus alunos que indicam, os profissionais, às vezes eu vejo. Então, não tem aqueles que eu sigo ali com muita presença todos os dias, ou cada edição. Mas eu gosto de ouvir palestras, eu gosto de ouvir outras autoridades falando. A Nívia também adora ouvir histórias de pessoas. Então, do dia a dia, como as pessoas se conhecem. E isso, para o meu lado escritora, é um material riquíssimo. Eu gosto de ir no supermercado e conversar com as pessoas, é muito da minha natureza. E a minha relação com criatividade começou muito cedo, porque eu fui uma criança muito curiosa e que fui me alfabetizando, filha de professora, eu me alfabetizei muito cedo. Então, eu sempre gostei muito de brincar. Esse carinho de professora você já tinha dentro de casa? Dentro de casa. E eu venho de uma família de professores. Então, assim, a minha mãe foi professora e o avô dela, no norte de Minas, foi a primeira pessoa a abrir uma escola, que era a escola Professor Joaquim Pimenta. Meu bisavô. Então, uma família muito ligada à cultura, às serestas, a região ali de Diamantina, os saraus. E meu avô abriu a primeira escola, minha mãe chegou a trabalhar nessa escola. E a minha mãe era uma professora extremamente criativa. Então, eu nunca via a minha mãe dando uma aula igual a outra. E ela tinha, intuitivamente, isso da criatividade, que não era só uma criatividade para divertir. Era uma criatividade que resolvia problemas. Então, tem uma série de histórias da minha infância que eu lembro que daria uns 4 podcasts, a gente podia fazer uma grande edição. Mas que eu via ela resolvendo questões da vida dos alunos. Então, assim, ela ia dar uma aula de matemática, ela trazia situações da vida desses estudantes uma outra leitura para dentro dos problemas. Então, você resolvia a matemática ali. Tinha uma criança que gostava muito de bolo de chocolate. Aí ela colocava a receita do bolo de chocolate na prova. E aí os alunos ficavam super felizes. Meu tempo de criança era um tempo que tinha muita inflação. A minha mãe transformava os alunos em fiscais, que iam para supermercado, checar a tabela de preços, anotar preços de uma semana para outra. A mudança. Isso. Aí com aprendia, isso ia fazendo conta, ia entendendo de orçamento doméstico. Então, eu via um ensino muito vivo. Os alunos adoravam ir para a aula. E eu fui crescendo nesse ambiente. E nisso a criatividade, para mim, sempre esteve presente nas brincadeiras com as bonecas, na forma como eu fazia colagens e tudo. E eu sempre tinha esse encantamento pelo lúdico.
E além de professora para os alunos dela, com certeza ela trazia para dentro de casa a criatividade também para ser mãe, com Com você. certeza. Das brincadeiras, a minha mãe, hoje falecida, as brincadeiras com meu filho, ela foi aquela super avó também. Então, ela fazia banca de revistas e aí pendurava os livrinhos com pregadores. E meu filho adorava brincar, ela juntava, No fazia um estímulo para a varalzinho. leitura de um jeito brincalhão mesmo. Lúdico, leve, sempre muito brincalhão. E a minha mãe, sem sentir, ela foi me ensinando as principais lições de criatividade. Que você não pode deixar a curiosidade morrer. E é isso que me faz acreditar que qualquer pessoa pode ser criativa. Porque o brasileiro, nem que seja quando ele passa, ele vê um acidente, ele para ver o que está acontecendo. Isso é curiosidade. E essa curiosidade bem trabalhada, ela acaba rendendo frutos de criatividade. Tem gente que fala que não é criativo, pelo que você está falando aí agora. É correto dizer que é mentira? Ou você que é doutora tem outra leitura sobre talvez a pessoa não tá entendendo onde está a criatividade dela? Porque esse exemplo que você falou é ótimo, né? A pessoa, poxa, eu tô num dia assim, sei lá, triste, cabisbaixo, sem vontade de cantar uma canção, né? Ali naquele... preocupado demais com as coisas do dia a dia, as contas para pagar e tudo, mas parei para poder ver o acidente de trânsito lá, igual você falou. Então, assim, isso é a curiosidade mesmo ou é a criatividade, né? É um exemplo meio assim esquisito esse do trânsito, mas é um sinal de que não é bem assim, não estou afundado às vezes naquilo que eu estou achando que eu estou afundado, ou minhas ideias estão focadas em uma direção limitada. Como é que você vê isso? Então, eu acredito realmente no que todos os teóricos da criatividade afirmam que todos nós nascemos criativos. Isso é um fato. Tem até uma autora, que é a Julia Cameron, que ela diz assim, criatividade é como se fosse uma grama. Basta você cuidar dela um pouquinho para ela voltar a verdejar, por assim dizer. Então, assim, as pessoas, eu vejo com o trato com os meus alunos, quando eu vou fazer uma oficina de criatividade, um workshop com algum cliente, ou quando, hoje mesmo eu estava tomando um café de manhã, comendo um cuscuz próximo da minha casa, e o assunto surgiu de criatividade e a pessoa falou, é sério que você trabalha com criatividade? É porque eu não sei se eu sou uma pessoa criativa, mas o olho já brilhando, assim, É tipo querendo isso, esse questionamento, saber né? mais. Assim, opa, peraí, será um... Será que eu posso chama treinar? tanta atenção, né? Criatividade chama tanta atenção, parece que a gente precisa dela para tudo. E a gente vai precisar e quando a dela gente cada vez sente mais. que parece que não está usando, já chama mais atenção ainda. Chama. Todos nós somos criativos, nós nascemos criativos. A questão é que, com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa espontaneidade. Imagina uma criança de 3, 5 anos. Ela pergunta tudo. Mas para que serve isso? O que acontece se eu ligar? Só que o que ela vai escutando? Seja pelos pais, seja pelos pares, seja pela escola. Fica quieto, menino. Não mexe. Menino fuçador. Fica quieto. A gente ainda premia as pessoas que obedecem. Porque quem obedece dá menos trabalho. Então, com o tempo, a gente vai entrando nos padrões. E aí, para algumas pessoas, sair criativamente, em busca da sua voz interior, do seu senso de presença, do exercício da sua criatividade é um pouco mais difícil. Agora, eu posso te afirmar que, trabalhando com criatividade por mais de 20 anos, que ao fazer um workshop, ao ser submetido a exercícios que têm técnicas que promovem o florescimento da criatividade, na medida que você vai fazendo cursos, que você vai exercitando as suas paixões, essa criatividade volta a fazer parte da sua vida. Às vezes, quando você está muito cansado ou com muitas crenças de que não é para você, não é a hora, com medo de errar, excesso de pressão, isso vai bloqueando. Mas com pouco trabalho, a criatividade volta a florescer. Pode-se acreditar nisso com toda certeza. Então, eu pego aqui 2 insights, Nívia, que a gente tende a, então,
ser oprimido em relação à criatividade, igual o exemplo que você deu, né, da criança ali que já começa a questionar tudo e, né, até assim ver a sociedade, os pais principalmente, né, começam a querer colocar naquele padrão, naquela caixinha. E existe remédio, não? Então, igual você falou, né? Dá para poder buscar outras alternativas, igual você com experiência de já deve ter passado por várias pessoas que chegaram da mesma maneira que essa chegou para você, né? Olha, eu não estou sendo criativo, enfim. Ambos as situações dá para repensar, né? Tanto quem educa e será que está sendo o caminho certo? Né? Tanto que quem já está educado, né? Poxa, será que é isso mesmo ou não? O que é esses insights que eu observo? Faz parte do conteúdo que a gente quer passar. Né? Eu acho que o mundo está muito limitado, né? Principalmente em relação à criatividade. Com a rede social a gente tem muita informação, a gente vê muita gente fazendo muita coisa e que parece que às vezes a gente não é capaz de fazer, ou parece que, nossa, eu vi uma criança que está engatinhando com tantos meses e a minha não tá, o que está acontecendo? E já começa a defeitos, enfim, criar muitas comparações e parâmetros que talvez não condizem com a realidade, né? Eu acho que está distorcendo um pouco isso aí. Como que você vê um pouco de tudo que eu falei? Eu fico aqui falando muita coisa também, né? Mas assim, O gostoso nesse da gancho. conversa, né? O gostoso da conversa é justamente isso, porque a gente vai pegando um gancho e vai desenvolvendo. Duas coisas eu acho também que você me faz pensar quando você faz essas ponderações. Primeiro, a gente vai pegar toda essa bagagem que a gente recebeu, porque às vezes, com o passar do tempo, nós vamos percebendo essas vozes. Nossa, mas eu fui cerceado na escola, foi aquela pessoa da minha família. E no lugar de um ressentimento que a gente pode ter de que a gente não recebeu todas as condições que a gente precisaria para esse florescimento da criatividade, a gente pode olhar por um outro ângulo que isso foi formando um repertório. Uhum. Então, às vezes, o fato de alguém exigir um pouco mais de organização, mais para frente, quando essa criatividade aflora, você vai fazer um bom uso dessa organização. Às vezes, o fato de você ter sido chamado a atenção e ser uma pessoa mais quieta, vai te fazer também ser uma pessoa mais observadora. Isso tudo vai contar a favor da criatividade. Então, você vai desconstruindo, porque a ampliação dessa consciência vai te permitindo enxergar mais, mas você vai abraçando essas realidades com amor e vendo que a intenção foi positiva. Uhum. Mesmo quem te cerceou foi por uma questão de segurança, porque queria que você desse certo na vida. Uhum. De Então, sua acordo dica com é olhar com amor. olhar né? com amor. Tudo o que te aconteceu formou uma bagagem para você chegar onde você chegou. Agora, com as redes sociais, que é o ponto que você trouxe, nós temos uma profusão de informações. É muita informação e uma informação muito rápida, com tempo de processamento superior ao que o nosso cérebro precisa para sintetizar essa informação. Então, é isso que você falou da comparação, ela é muito natural e ela precisa ser vista com muito cuidado. Porque senão, dificilmente eu vou me perdoar e vou falar assim, eu sou realmente criativo com o que eu estou fazendo. Porque sempre vai ter uma pessoa que vai estar à sua frente, fazendo de um jeito muito estilizado. Você tem a sensação de que aquele mundo de rede social é o mundo que a pessoa tem. E a gente vê o Brasil crescendo para o segundo país com maior índice de doenças ou de implicações em saúde mental, justamente pelo excesso de informação, de autoconsumo, né? Então, o meu conselho quando eu falo de criatividade é sempre assim, você é o seu parâmetro. Se permita tentar. Eu contei no início a história do vôlei, né? Uhum. Na escola eu não fui uma pessoa que jogava bem vôlei, né? Eu fui uma pessoa mais voltada para os estudos do que para a atividade física. E quando surgiu essa oportunidade de jogar agora, eu não tive medo de errar. Eu pensei, as pessoas vão ver que eu não sei jogar. Uhum. E o que está acontecendo é justamente o contrário, é se permitir experimentar uma coisa que você nunca fez. E isso floresce a criatividade. Então a criatividade, ela tanto tem uma dimensão que é de resolver problemas, que é uma dimensão analítica,
quanto também uma dimensão da curiosidade, da imaginação, de você se autoconhecer, de você errar, experimentar fazer coisas novas. Fugir da rotina. Tudo, fugir da rotina, fazer coisas diferentes com aquilo que você tem. Então, pode ser que uma dona de casa esteja nos ouvindo nesse momento. Criatividade não é só para artes ou para ciência. A gente pensa que é o cientista criativo que está descobrindo ali a cura do câncer, ou é o artista, um Picasso, que é o gênio que está pintando um quadro, ou um Beethoven. Existem pessoas que têm um nível de inteligência acima da média, de fato. Mas criativos somos todos nós. Tem uma linha que os pesquisadores, os expoentes estão na Austrália, que pesquisam, inclusive, o que eles chamam de everyday creativity, que é a criatividade do dia a dia. Então, se tem, por exemplo, uma dona de casa nos assistindo nesse momento, com certeza, fim de mês, olhou para a geladeira, só tem um chuchu, um alface, um pedacinho de linguiça e o almoço sai do mesmo jeito. Porque é a criatividade, é o seu estado de presença, é olhar as possibilidades que você tem e executar. Exatamente. E você falou da escola, vamos voltar, né, nesse trecho aí que eu acho que, igual você falou, é pegar tudo e olhar com amor, né, para o indivíduo que se é hoje. Na escola, você falou que no vôlei isso não era muito a sua praia, né? A Nívia, o que as principais disciplinas que ela gostava para a gente entender esse caminho de onde ela se tornou essa profissional tão criativa de hoje, né? Vamos tentar fazer esses links aí para a gente entender esse processo. Quais eram as principais disciplinas? Gostava de português? O que você gostava? Língua portuguesa, literatura brasileira, artes, todas as cadeiras, todas as disciplinas, todas as cadeiras ligadas a texto. Então, eu lia gramática, sabia tanto coisas que eram terrores para os meus colegas, assim, as orações subordinadas, coordenadas, classes gramaticais, eu sabia aquilo tudo ali, gostava bastante. Sujeito simples, composto, indeterminado, aquilo tudo. Aposto, vocativo, cada matéria de língua portuguesa me deixava apaixonada. Então, sempre muito próxima ali das letras e das artes também. Tudo que envolvia criatividade me chamava muito a atenção. História era uma matéria que era uma paixão da minha mãe e ela me ensinou a gostar muito de história também. E eu fui professora, inclusive, particular de história durante muito tempo, ali quando eu estava na faculdade, e era uma forma de juntar um pouco as coisas, né? Eu conseguia ter uma renda bacana, enquanto meus colegas estavam ali lutando para fazer uma bolsa de estágio e tudo mais, ali no comecinho da faculdade. Eu já dava aula, assim, de 2 da tarde até, às vezes, 9, 10 da noite. Entrava um aluno, saía outro, e eu achava o máximo. Legal. E trazia um aspecto da história muito para o dia a dia também, porque eu acredito muito nesse contexto. A gente gosta de um assunto quando ele é próximo da nossa realidade. Se eu começo a te falar de um sistema econômico do século XVIII, aquilo não faz nenhum sentido com a vida que você leva hoje, você vai escutar e se desconecta rapidinho, né? Eu nunca vou esquecer um dia que eu estava dando aula de Revolução Cubana, e na época Fidel Castro vivo e tal, e não sei o quê, e um aluno falou assim, para tudo. Mas Fidel Castro está vivo? E aí eu falei assim, tá. E aí ele, mas história não é só coisa de gente que já morreu? Eu falei, meu Deus, o que esses professores estão ensinando em casa, na sala de aula, enfim, porque a história era distante. Então eu sempre tive isso de trazer a realidade para o que cada um estava vivendo. E na escola, redação. Escrevia livros, né? Então... Ainda. Agora, eu confesso que eu estou me policiando para escrever sempre, porque é a minha fonte de inspiração, minha fonte de conexão. Já ganhei muitos concursos literários, né? E as minhas lembranças de história estão muito ligadas à língua portuguesa. Eu fui uma excelente aluna para muitas coisas, mas sempre nas disciplinas de humanas. As humanas me ganharam desde cedo.
E a faculdade que você comentou, que você dava aula de história durante a faculdade, você já iniciou, qual foi o curso? Eu dei publicidade e propaganda, Uhum. só que eu comecei a dar aulas particulares no final ali do terceiro ano, eu não me lembro exatamente quando eu comecei, mas foi um período até o segundo semestre de faculdade, quando surgiu o primeiro estágio na área. Então, eu fiz 4 anos de faculdade, que era na graduação de Publicidade e Propaganda, e eu tinha uma consciência muito cedo que a prática sem a teoria não é nada. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre tive um pé nessa formação acadêmica, mas se eu ficasse só na teoria, sem aplicar, eu não conseguia ver como que eu podia crescer na minha carreira. Sim. Porque eu entrei na faculdade e eu via que algumas pessoas eram filhos de fotógrafos, filhos de publicitários, tinham jornalistas na família, e eu não tinha ninguém. Eu fui a primeira comunicadora da minha família. Me identifico. Então, é aquela coisa assim, por onde eu vou começar? Eu tenho que entender desse universo. Então, eu tinha um recurso, que era assim, todo o trabalho de faculdade, no primeiro semestre, eu me sustentava com as aulas particulares de história, mas eu tinha que pesquisar uma empresa que trabalhava com, sei lá, TV a cabo. Na época ali, os canais, tinha TV aberta, TV fechada. Eu descobri qual era a agência de publicidade que atendia essas empresas e marcava um horário e fazia o trabalho de faculdade na agência. Bem e aí eu ia conhecendo, bem realista. estratégico, bem estratégico. E eu ia conhecendo os profissionais do meio. E aí, no segundo semestre, eu fiz o meu primeiro estágio. E eu fiz 6 estágios enquanto eu estava na faculdade. Só no De um para relacionamento outro. que você foi fazendo, cara. Só no relacionamento. Aí, quando ia nas festas ali de publicidade, eu já falava, oi, tudo bem? Já conhecia. E fui fazendo a minha rede. Legal demais. É interessante você citar isso aí, né? De que a teoria sem prática, né, não dá muito resultado, mas você também falou que a prática sem teoria também não. Sim. Né? Como que é para você, aí a gente já entra na sua parte mais profissional, né, da vivência que você tem, um sem o outro. A gente observa muito isso, né? Tanto de pessoas que estudam, isso em diversas áreas, né? Mas especialmente na área da publicidade. Estudam, às vezes não conseguem colocar em prática, né? Porque o mercado ele é muito diverso, ainda mais hoje em dia. E o contrário, pessoas que às vezes estudam talvez muito pouco, né? Perto do que se precisa para poder exercer uma profissão tão importante e já estão colocando em prática. E isso eu queria que você opinasse pela sua ótica, mas também uma leitura do mercado. Como que você vê isso na prática, né? Porque assim, ao mesmo jeito que às vezes a pessoa tem um super diploma e não está trabalhando na área, tem uns que não têm bagagem e assumem grandes compromissos, que eu acho que já complica bastante também. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acredito muito, quando a gente fala de teoria e da prática, que assim, e foi um aprendizado que eu fui percebendo ao longo do tempo, porque eu tenho aí mais de 20 anos de carreira na publicidade, na educação, então assim, quando eu olho para trás, eu fui vendo que a minha trajetória foi fazendo sentido quando eu juntei essas duas coisas. Então, nos trabalhos, né? Você já ia fazendo um networking ali também, você já... Sim. A parte do networking é muito importante, porque você ter uma rede de pessoas que caminham junto com você, você vai vendo que quando você encontra uma dificuldade, tanto tem uma pessoa para te auxiliar, e se ela não sabe, ela conhece alguém que sabe, então você amplia a sua rede de contatos, quanto você também vai oferecendo ajuda a essas pessoas que vão cruzando o seu caminho, né? Então, essa generosidade, essa troca, sempre esteve muito presente na minha vida. Eu sou de uma família que faz muito isso. Meu pai é uma pessoa também extremamente generosa com as pessoas que cruzam o caminho dele, tudo. Sempre no trabalho foi assim, na vida pessoal também. E quando eu vejo em termos profissionais, você nem pode ser aquele estudante profissional que vai de curso em curso, porque sempre vai ter uma oferta de algum curso que vai te prometer alguma coisa. E nessa vida a gente precisa muito de coragem. Então, acaba sendo uma zona de conforto com Wi-Fi, geladeira, ar-condicionado. Você falar assim,
eu vou só fazer um curso agora de produção para eu começar a empreender. Eu só vou fazer mais um curso de marketing digital para eu conseguir fazer a minha página. E de curso em curso o tempo vai passando, você não monetiza e aquilo ali não vai te dando prazer mesmo. Parece né? que soa como uma desculpa confortável mesmo, né? É, Eu podia fazer isso agora, mas eu ainda estou estudando, é. né? Então, Quando eu terminar, eu vou me dedicar bastante para lá na frente eu conseguir. Só que lá na frente o tempo está passando, né? Na minha carreira eu fui fazendo muito isso. Eu entrei nessa agência. Na época do meu primeiro estágio, era uma época que eu não tinha computador em casa. Então, eu entrei na agência, aprendi a mexer no Excel na prática, na ralação mesmo. Tinha um caderninho, anotava tudo, fazia perguntas e ia anotando. Só que assim que eu recebi o meu primeiro, não era um salário, era a minha primeira bolsa, eu fui pagar um curso de informática para mim. Porque eu não podia o tempo todo ficar só ali na tentativa e no erro. Aí fiz um curso completo, já fui investir. Nessa agência tinha uma produtora. E eles falavam muito de planos, de cortes e tudo mais. E aí eu não fui fazer uma pós-graduação, eu fiz um curso rápido de cinema. E aí era 2 meses e meio, e aprendi o mínimo para eu caminhar ali. Eu vi que eu queria produzir livro, que eu gosto muito da parte de produção editorial. Aí eu fui fazer um curso de produção cultural. Tudo curso rápido. E aí, prático, você já tinha um plano, né? Eu estou observando isso, então vou fazer isso por causa daquilo. Era tudo muito estratégico. Eu comecei pela área de atendimento, então eu fiz um curso de teatro também, que me ajudava a dar mais segurança para falar e tudo mais. Quando eu fiz 5 anos de formada, o mercado já tinha mudado muito. Aí que eu fiz minha primeira pós-graduação. Porque eu não via, na minha concepção, sair da faculdade e já fazer uma pós. Porque estava tudo muito fresco. Eu era muito jovem também, eu tinha 17 para 18 anos, eu precisava de meter a cara e fazer. Com 5 anos, aí eu fiz a minha pós-graduação. E na pós-graduação, aí vai te abrindo o pensamento estratégico, que é importante, porque se você ficar muito na prática também, você fica só pagando conta, matando um leão ali, você não amplia os seus horizontes. Então, a teoria me ajuda muito, porque um mestrado e um doutorado, ele te dá uma profundidade para você entender tudo o que foi pensado, ou grande parte do que foi pensado ao longo de décadas, aonde estão os pensamentos mais atuais, quais são as escolas mundiais e não só em nível Brasília, Unai, Minas Gerais, Centro-Oeste, Brasil, mas você vai ampliando. Você vai vendo o que as escolas americanas estão falando. Nossa, e o que o pessoal hoje em dia... É uma tendência que vai chegar depois, às vezes, né? Você já está atualizado, você pega uma onda de mercado que você vai desenvolver ela hoje e quando ela chegar aqui, você já está surfando. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, a gente ainda vai ver a consolidação das inteligências artificiais generativas. Só que isso já está sendo estudado há muito tempo. Então, a gente já sabe que, para o futuro, a gente vai precisar, na área de matemática, um conhecimento muito bom para entender dos algoritmos. E na parte da língua portuguesa, por exemplo, a gente vai precisar de um desenvolvimento de linguagem muito grande. Porque agora não é mais... Para interligar com os algoritmos. Porque agora não é mais responder perguntas. Não é memorização. Muitas vezes o modelo escolar ainda está muito naquilo, aprender a matéria e bem na prova. Só que agora é quem sabe fazer pergunta. Quem sabe colocar ali num chat GPT uma descrição muito boa da sua situação, problema, para você ver o que aquilo ali volta. Então, a teoria sempre me ajudou muito, porque eu conseguia descobrir autores, descobrir escolas, descobrir pensamentos que me faziam enxergar muito à frente, mesmo antes daquela realidade se materializar naquele ambiente que eu estava vivendo. Então, é uma dica que você passa, né, para todo mundo. Algo que você aplique que dá muito certo, né, na sua carreira. Essa questão de buscar, sim, o estudo. E já pensando naquele que, poxa,
Ou não estudou, ou estudou e também está muito afogado ali no campo de batalha, né? Colocou em prática, está trabalhando ali, igual você falou, matando leão por dia e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, voltar, resgatar ou mesmo procurar, que seja uma primeira vez, esse estudo para buscar referências e expandir a mente é uma dica que você passa. Sim, é a dica que eu passo. E o doutorado me trouxe um insight que eu estou materializando ao longo do tempo, que é o seguinte. As grandes escolas hoje, ao longo do mundo, tem várias escolas no Brasil e tem escolas fora. Eles trabalham com os projetos de legado. O que é esse projeto de legado? A gente vai conseguir formar bons estudantes, bons profissionais e seres humanos éticos quando a gente conseguir que cada ser humano pense quando ele não estiver mais aqui, quando nós não estivermos mais fazendo parte dessa realidade. Qual o legado que nós deixamos? Isso pode ser transformado num projeto? Isso pode inspirar outras pessoas? Então, escolas, seja as escolas americanas, as escolas inglesas, e aqui no Brasil tenho muito orgulho de ver isso acontecendo também. A educação por projetos e por um conhecimento rápido, prático, mas significativo, é uma das coisas que me encantam profundamente. Então, qual que é a educação que eu sonho? Eu sonho com uma educação que, primeiro, ela tem que ser democrática, então não é só quem pode pagar ou quem consegue estudar 4, 5 anos para fazer uma graduação. Eu acredito numa educação rápida, que você tenha cursos que se liguem como pecinhas de Lego, para todas as pessoas. Então, quando eu falo de criatividade, não é só a criatividade para o publicitário. A minha maior alegria é conseguir dar cursos hoje em que estão presentes pessoas que trabalham no comércio, que têm graduação ou não têm graduação, que pararam a escola em algum momento da vida, que são artistas, que são nutricionistas, que são médicos, que são professores, que não tem uma especificação só. Um engenheiro que virou profissional liberal. São pessoas que querem se desenvolver criativamente. Então, elas vêm por um objetivo de aprendizagem e não por um título. Legal. E aí elas vão juntando as pecinhas do jeito que elas querem. Hoje eu faço um curso de criatividade, amanhã eu faço um curso de escrita, depois eu faço um workshop de exercícios criativos. Junto disso, eu entro numa Khan Academy e faço o curso para aprender a fazer brigadeiro. E tenho uma atuação na igreja e, ao mesmo tempo, sou palestrante e toco no barzinho perto de casa e viajo e faço um intercâmbio. Então, é uma educação que dê conta de abarcar as multiplicidades desse tempo privilegiado que a gente vive, né? Então, você é bem daquela bandeira, né, que eu também defendo bastante, que a gente não é, muitas das vezes, aquela profissão que a gente fez ou estudou, né? A gente é ser humano, né, com N possibilidades para poder buscar aquilo que gosta, ou que se sente bem, se sente feliz, ou mesmo, como você falou, que pode deixar um legado. Então, outra dica seria inverter o processo, ao invés de eu fazer e ver no que deu, pensar o que eu quero que dê e o que eu posso fazer para caminhar rumo a isso e que, de quebra, inspire outras pessoas? Como eu acredito muito no processo criativo, eu acho que todos os caminhos são válidos. Não existe um... Você pode fazer, certo. desde que você tenha tempos de pausa e que você reflita sobre o que você está fazendo. O porquê você está fazendo, como você está fazendo. E não só o que você está fazendo. Então, o porquê, o como. E pode ser por meio de uma meditação. Eu tenho exercícios criativos que, inclusive, eu estou praticando, que é você acordar, às vezes, de manhã e, antes de entrar no furor do dia, você pega um caderno, escreve coisas e vê como é que está o seu fluxo de pensamentos. Às vezes você tem insights logo cedo. Essa é uma técnica, né? Que é particularmente o que eu estou usando. Tem gente que seria o quê, assim? Pode dizer? Posso, o que eu estou pensando naquele dia, o que aconteceu no dia anterior, ou é uma coisa mais abstrata mesmo? Assim? O que acontece? Essa técnica ela vem do livro O Caminho do Artista e ela serve para você olhar
Porque durante o dia, você tem ideia de quantos pensamentos a gente tem ao longo do dia? Eu também, ainda mais eu aqui, toda hora. Você chutaria um número? Difícil, mas se você tá me pedindo, eu não vou negar. Sei lá, uns 200. Uns 200 pensamentos. O 2 você acertou. Dizem alguns neuropsicólogos que são 26 mil da hora que você acorda à hora que você vai dormir. Foi quase. Uma margem de erro ali, né? Pois é. 26 mil. 26 mil. 26 mil. Porque você vai emendando um no outro, no outro, tipo no uma outro, média, no outro, assim. no outro. Uma média só. Uma estimativa que eles fizeram com... Porque você parar pra pensar assim, quantos anúncios você acha que você vê no dia? Se você acessar a rede social, por exemplo, 6 horas no dia. Imagina. Então, realmente, eu acho que qualquer número assusta. A gente não percebe, mas tá tudo ali mesmo. Exatamente. E eu fico pensando que esses trabalhos, e como é que eles fazem isso? É por meio dos eletroencefalogramas, que então eles levam as pessoas para um determinado lugar, conectam os eletrodos e vão medindo os impulsos, né? E eu fico pensando que talvez se a gente for pegar essas novas gerações que tem o TikTok como mídia central e que o dedo rola com uma velocidade até muito maior, Absurdo. eu fico imaginando quantos pensamentos estão aí passando nessa mente. E nem sempre a gente está atento ao que nós queremos fazer e o que nós temos que fazer. Isso que eu ia te perguntar, talvez o que você falou aí tenha a ver. O que eu ia te perguntar é até que ponto isso é bom, né? Porque assim, precisa estimular a criatividade. Se a gente tem ferramentas que fazem isso, é bom. Mas até que ponto isso é bom, né? Ou chega a um ponto que é tão bom que se torna disperso? Ou não tem uma leitura sobre isso aqui que você me fala? É interessante, Ismael, quando você está consciente do que você está fazendo. Porque também tem uma outra linha que demoniza as redes sociais. O TikTok está fazendo com que as crianças fiquem dependentes das redes sociais, etc. Só tem um lado negativo. E eu fico vendo que eu tenho, dentro de casa, um pré-adolescente de 13 anos que faz uso das redes e que aprende absurdamente com as redes. Então, muitas vezes, uma receita de brigadeiro ele aprendeu no TikTok, chegou e falou, mamãe, vamos fazer esse cookie, vamos fazer não sei o quê. E depois ele foi num site de receitas, que é o Tudo Gostoso, que ele adora. Não é public post, não é patrocinado, né? Mas assim... Mas se quiser também. Se quiser, estamos aqui, né? Somos publicitários. Mas, assim, tem essa conversa e as gerações, as novas gerações, os milênios, eles conseguem transitar por esse mundo muito mais veloz do que outras gerações, né? Uhum. Você não pode fazer o uso inconsciente. Legal. Então, assim, estamos aqui, vamos fazer uma pausa, pega o celular e fica lá. Se for... Não, eu estou cansado, eu estou querendo me distrair mesmo para não pensar no problema X, Y, Z. Eu pego as minhas redes sociais, eu vou me informar, eu vou me entreter, eu vou me divertir, mas eu estou no controle. Então, às vezes eu posso marcar um tempo, se eu não tenho a dimensão do tempo que aquilo toma na minha vida. Eu vou ficar 20 minutos aqui e vou colocar até um alarme mesmo para eu sair. Tudo bem. O que não dá é você pegar o celular, perder o seu fim de semana porque você ficou 3 horas numa rede social, num jogo, aí é uma coisa mais complicada. Mas é sempre o uso que se faz. Se a gente for pensar que essa velocidade de informações, por outro lado, conecta pessoas geograficamente distantes, faz com que, de repente, uma pessoa que está assistindo esse podcast agora pode estar a quilômetros de distância de Unai e querer firmar um negócio com você, e querer se interessar por alguma coisa que você veicula aqui, e que nunca passaria uma vida sem saber que o Ismael Amorim, do podcast Unai, existe, porque não tinha essa liberdade geográfica. Então, assim, é sempre o uso que se faz da ferramenta. A ferramenta está aí disponível para todo mundo. Muito legal. Agora, gostei. como fazer um uso criativo? Controlado. Né? Exatamente. Então, para os alunos hoje, estão chegando as inteligências generativas. A gente tem agora os robôs
que fazem atividades que antes os humanos faziam. Eu fico pensando assim, as escolas têm que proibir? Não, elas têm que trazer essa ferramenta para dentro da sala de aula, discutir com os estudantes. Eu tenho feito muito isso nos cursos universitários. O que a ferramenta está me dando? E às vezes acontecem coisas engraçadíssimas assim. Nessa linha, existem profissões, né, que dependem muito. Acho que depende, mas tem umas que dependem demais de criatividade. Trazendo já para o digital, vamos pegar o exemplo pontual do copywriter, né? E versus chat. Como que você vê? Beleza, eu preciso fazer esse trabalho, mas tem essa ferramenta aqui. E um mercado que, poxa, não, isso aqui é substituível por isso aqui. Não é? Ou é onde que o copywriter deve incorporar isso aí para suas atividades, para criar esse diferencial como profissão? Bem, o que eu acredito muito nessa área da redação publicitária, do copywriting, para ser mais específico, e com a automatização dos processos, é assim. Às vezes a gente tem umas notícias de que até o final de 2024 não teremos mais copywriters, não teremos mais redatores publicitários. Essa vai ser uma área que vai desaparecer do mapa. Só um pequeno parêntese, né? Para quem não sabe, copywriter é aquele profissional apto a fazer textos persuasivos, textos publicitários mais persuasivos, né? Isso. Então, só para contextualizar aqui para a galera que às vezes não sabe, está acompanhando a gente. Exatamente. E na apresentação a gente acabou não falando um pouquinho dessa minha área, embora esteja permeando a nossa conversa, que dentro da publicidade eu sou uma redatora publicitária. Então, toda aquela paixão do texto e tudo mais, ela foi sendo canalizada para esse texto persuasivo mesmo, né? E é um lugar para mim onde eu consigo trazer um pouco da minha paixão pela literatura, das artes, da criatividade, mas sem abrir mão também dessa questão das vendas que perpassa tudo que está ligado à publicidade. Talvez até um incremento para a pergunta que eu te fiz também, porque, né, como redatora publicitária, aí Sim. você tem copywriter, aí você tem o chat. Então, assim, até que ponto tudo se mistura ou qual que é a diferenciação de cada um desses termos, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu vou deixar então a redatora publicitária para eu ir atrás de um copywriter, né? Faz sentido isso? Eu acredito que não, né? Porque a redatora trabalha isso há mais tempo, talvez seja mais famoso hoje o nome, é isso mesmo? São origens um pouco diferentes. Eu acredito que o importante é um texto bom. Se você é um jornalista que entrou pela área de produção de conteúdo e escreve bem e aprendeu chamar atenção, o velho modelo AIDA, que a gente usa lá da psicologia. Se você aprendeu a chamar atenção, a despertar o interesse, trazer um X de provas que leve a pessoa a desejar, querer ter o produto, o serviço, a informação e levar ela a uma ação, você pode ser um jornalista e fazer um bom texto para a parte comercial. Você pode ser o redator clássico, e aí a minha formação eu vou buscar lá em Aristóteles, na filosofia, na arte da retórica, e a gente vai aprender um modelo que trabalha com também chamar a atenção, tem todos uns nomes complexos, assim, para vocês procurarem no Google depois, que é exórdio, narração, provas e peroração, mas que segue essa mesma lógica. Eu te apresento alguma questão, eu te insiro no universo, eu te dou o tom de voz dessa comunicação, eu te trago argumentos e eu te conduzo a uma ação. O copywriter, ele vai beber um pouquinho na estrutura comercial dos americanos, das malas diretas, dos cupons de desconto. E aí tem uma linguagem que é um pouco diferente, você trabalha a dor do cliente, você trabalha ali os argumentos que poderiam produzir uma venda, você trabalha com a prova social, mas você cai num CTA também que convida a uma ação. Então, o que eu acredito? Isso tudo são ferramentas que você tem aí disponível para você usar. Só que o que eu vejo é o mercado não se retraindo, mas pelo contrário, se expandindo.
Porque você tem um nutricionista, você tem uma empresa de fonoaudiologia, você tem uma clínica de emagrecimento, você tem uma escola de inglês, você tem uma multinacional que continua precisando dos profissionais para mediar esse processo. Então, o que vai crescer nos próximos anos são profissionais, não é a graduação X ou YZ, mas são profissionais que têm um pensamento crítico muito aflorado, são profissionais que são criativos, são profissionais que conseguem atuar em várias áreas diferentes com muita flexibilidade. Então, a gente não precisa ter medo da emergência dessas inteligências artificiais. Elas vêm nos ajudar e, fatalmente, de uma forma ou outra, às vezes você vai ter... eu vou entrar para reduzir o meu processo, eu tenho que escrever um relatório, deixa eu ver o que o ChatGPT traz para mim. Mas sem o pensamento crítico, isso não funciona. E eu vou te dar um exemplo disso. Eu dei um exercício para os meus alunos que eles tinham que escrever uma nota para a imprensa dizendo que um empresário ele tinha falecido com infarto ou enfisema pulmonar, eu não lembro bem qual que era, eu acho que era o enfisema pulmonar, e você tinha que escrever um texto persuasivo de forma que a imprensa não desconfiasse de suicídio, como se ele tivesse tirado a própria vida. Então, você tinha que usar a sua persuasão não para inventar alguma coisa, mas para mostrar que realmente ele tinha tido um problema no coração. Um dos alunos resolveu usar as inteligências artificiais. E eu descobri. Como que eu descobri? O computador, ele gera uma resposta muito bem escrita, mas sem o pensamento crítico. Então, o texto começava assim: viemos por meio dessa nota informar que o empresário Fortunato não tirou a própria vida. E aí, isso seria um prato cheio para a imprensa justamente pesquisar se tirou ou não. Então, se você não tiver o pensamento crítico, a inteligência artificial ela pode tirar o seu emprego. Porque você pode colocar no ar uma informação que ou não vai comunicar com o seu público-alvo, ou que vai estar distante do seu objetivo de comunicação. Então, não tenho medo. Porque nesse exemplo aí, mais do que levar o peso da informação em consideração, né? Sim. Você seria tipo uma gestão de uma crise, então você vai acreditar que uma ferramenta, por mais que está se desenvolvendo, que ela só melhora, né? Só melhora. Só melhora. Que ela vai gerir para você uma crise naquele presente momento e vai ficar por isso mesmo, que eu não duvido, né? Que com essa inteligência pode haver uma situação exatamente assim acontecendo. Sim, né? claro. Então, talvez o que você quer fazer com a imagem da empresa. Porque a ferramenta está ali, mas se eu quiser um apuro de uma situação de um profissional que está mais acostumado, ou que está mais apto a lidar com uma gestão de crise, ou uma informação mais delicada, também está ali. Eu vou escolher aquilo que eu quero utilizar, né? Escolher o que você quer utilizar. O tempo todo a gente está voltando nisso. Mas o que eu quero, no caso, tem que levar em consideração o que eu represento. Que no caso é uma marca, uma empresa, né? Então, Sim. a gente tem que tomar cuidado, né? Complementando aí, você valida se é isso mesmo. Porque não é o gosto ou as ferramentas que eu tenho também tem que pensar além como a marca, como uma instituição, como aquilo que eu estou representando. Sim. E dentro da comunicação, quando a gente fala de marca, e eu sei que esse é um assunto muito caro para você gosta muito dele, Sim. A gente sempre vai pensar nessa marca, ou em qualquer processo de comunicação, fugindo de fórmulas prontas e sempre pensando que uma marca é metade daquilo que eu idealizo, seja como criador da marca, seja como publicitário que trabalha com aquela marca. Então, tem uma dimensão do polo de emissão de quem cria aquela marca, aquele universo, aquele produto, mas tem os outros 50% e que cada vez aumentam mais para 60%, 70%, que é de quem consome. Então, a marca é um organismo vivo, sempre foi, mas agora cada vez mais, ela é pulsante. Então, você vai escolher tudo o que é adequado ao seu modo de trabalhar, mas também o que aquela empresa precisa. E aí você vai naquele ajuste fino. Você vai criar sua ação de comunicação,
coloca ela no mercado, observa o que está sendo falado, o que as pessoas estão devolvendo, você incorpora cada vez mais aquilo dentro do que você está fazendo, reelabora, reorganiza, devolve de novo. Dentro dos produtos dessa nova economia, a gente fala muito de mínimo produto viável. Então, você formata minimamente e bota no mundo. Vê as conexões que está gerando, volta para dentro de casa, organiza mais um pouco, devolve. E é nesse ir e vir, nesse processo de validação, ele vai acontecendo lentamente. E você vai descobrindo que a sua marca tem vários embaixadores. Não é você que tem que pensar tudo. Não é você a pessoa que tem que nutrir a sua audiência. Você tem uma audiência que vai criando pelo que a gente acha ou pensa, né, o mercado que vai avaliar, né? Por isso que é um processo de validação. É um processo de validação. Se pensar muito do seu jeito, você pode até ter sucesso, mas é muito limitado, né? Seria muito nichado ali, seria muito pensar pequeno mesmo. Sim. E quando a gente fala em comunicação, muitas vezes comunicação, você pensa em quê? Numa pessoa falando. Só que a comunicação é a arte de falar e de ouvir. Isso, não é à toa que a gente tem uma boca e duas orelhas, né? Como eu escutava desde pequena. Tinha pessoas que falavam, não é por isso que a gente tem uma boca e duas orelhas. Eu achava engraçado isso, mas faz cada vez mais sentido. É pra gente falar menos e escutar mais mesmo. Porque esse feedback, isso que a gente vai ouvindo, vai trazendo pistas muito fundamentais pra gente ir moldando tudo que a gente for fazer. De bastidor eu sei, né? Nos seus processos você tem muito isso do feedback, né? Muito, muito. Tudo que eu faço, se eu lanço, eu estou numa empreitada agora de lançar os cursos online. A gente lança e em seguida é pesquisa. E quando alguém chega e fala assim, eu fiz o seu curso, eu fico bem quietinho escutando para saber o que essa pessoa tem para falar. Porque são coisas que às vezes a gente não enxerga. E às vezes até o nosso perfeccionismo, a nossa vontade de fazer muito bem feito, a gente vai percebendo que coisas que, nossa, poxa, eu esqueci de tal coisa. Quando você pergunta, a pessoa nem percebeu. E outras coisas que para você estava tudo ok, a pessoa fala, nossa, aquilo ali, eu senti falta. Eu senti falta de mais exercícios. Não, a parte teórica não está tão grande, eu estou gostando de te ouvir. Nossa, um feedback que eu escuto muito dos cursos e palestras. O tempo passou rápido, eu nem percebi. Aquilo ali eu fico assim, opa, então isso aqui é porque está gostando, o que tinha que fez gostar, e aí eu vou elaborando sempre. Tem margem para aumentar o tempo ou diminuir? Margem para aumentar, para diminuir. Então, quais exercícios que bombaram, qual dinâmica que foi a preferida. E aí, às vezes, no feedback que você vai moldando o seu negócio mesmo. Legal. Nívia, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade de estar aqui contigo, né? Como eu falei no início, feliz demais por hoje a gente ser colega de profissão e eu ter aprendido tanto contigo, né? Em sala de aula na faculdade. Mas até pegar o meu exemplo no quesito, você teve um dia um aluno, passou um tempo, hoje vê a pessoa no mercado. Para amplificar e pegar a sua opinião, o que você observa de mercado em relação à importância da teoria, né, com a prática, em relação a situações que não há essa bagagem, né, essa bagagem teórica, essa bagagem realmente de estudo. Eu já é uma pergunta que eu faço para você, dando já um feedback meu. Eu, sendo bem sincero, acredito que existem vários bons profissionais que executam trabalhos que muita gente com faculdade não consegue executar e, ao mesmo tempo, existem vários executando trabalhos com uma grande carga de irresponsabilidade que, se dedicasse a estudar, não fariam dessa forma. E até tem potencial de fazer bem feito, só que negligenciam em algum momento, né, a parte do estudo. De maneira geral, né, porque os anos passam, você hoje é professora, depois você encontra uma situação, você também já deve encontrar gente que foi seu professor no passado,
esse link aberto, geral, de mercado e um mercado dentro da área da publicidade que acontece tanta coisa, né? Você mesmo falou, não, né, em 5 anos na área tinha acontecido muita coisa, né? Então, hoje, se eu pegar só do período de pandemia para cá também, já aconteceu quantas outras coisas, né? Como é que é para você essa visão mega macro aí, né, sobre esse tipo de situação? E a canalização final da pergunta é: o que o empresário deve levar em consideração na hora de contratar um serviço ou um produto, por exemplo, e o peso que essa parte acadêmica tem ou não, na importância da execução desse trabalho? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu tenho uma interface muito grande com esses meus estudantes que hoje estão espalhados no Brasil e no mundo. Mês passado mesmo fui muito querida, uma aluna minha que mora no Japão hoje, veio se casar em São Paulo, tive a alegria de ser convidada, estive com ela. Então, o tempo todo tenho aluno que mora na Coreia, tem pessoas que estão em Brasília, tem gente que voltou para sua cidade natal, tem gente que se casou e foi para outros lugares. Temos os nômades digitais que me mandam notícia e falam: professora, estou aqui na Bahia, estou passando em Belo Horizonte, vim na sua cidade, e estão aí já até muito além dessa questão de liberdade geográfica também, que a gente já tocou aqui hoje. E eu vou incorporando um pouco essas visões, que são muito complementares e que expandem muito o meu universo. Então, apesar de eu ter uma formação muito sólida de carreira acadêmica, de publicar artigos, publicar livros, capítulos de livros, isso se complementa muito com a visão, por exemplo, como a sua, que me dá a visão do empresário, da lida do dia a dia, dos investimentos, dos erros e acertos. Então, isso tudo vai virando bagagem para mim também. Por que a formação, o conhecimento sólido em determinada área, ele é muito importante? Porque a sua marca é um ativo vivo. Então, assim, pode ser que você seja uma pessoa que seja muito corajosa e quer aprender fazendo. Então, você vai pagar um profissional que tem menos experiência, que você vê que nitidamente ele também está aprendendo. E bora lá, vamos aprender juntos. É uma possibilidade. Só que, geralmente, a gente está falando, a sua marca é um ativo muito precioso. Às vezes, você carrega a história de toda a sua família. Tem famílias de pessoas, por exemplo, que trabalham na área de oftalmologia, que o bisavô teve uma ótica, ou trouxe a família tradicional que trouxe a cozinha mineira para um negócio que vai passando de pai para filho. Eu conheço muitos negócios de família, assim, e que isso pode se perder numa gestão mal feita. E hoje em dia as empresas elas estão décadas e décadas. E hoje é um desafio muito grande. A gente tem grandes marcas que hoje abriram falência não porque caiu na mão de um profissional ruim, não é isso que eu quero dizer. Pelo próprio processo mesmo do físico para o digital está tensionando muito. Se isso é acrescido de uma má gestão na área do profissional que te atende, você pode ter uma derrocada de negócios que eram preciosos. E você precisa ter profissionais que sejam competentes e criativos ao mesmo tempo e que deem conta das mudanças que os mercados estão vivendo e que vão viver cada vez mais até 2030, 2050. Se você não tem um profissional que está com o olho lá na frente, você é um amadorismo que não cabe mais. Então, assim, quando você tem a pessoa que estuda, que sabe o que ela está fazendo, ela vai ter um cuidado para embalar a sua comunicação com uma qualidade que uma pessoa que está ali na tentativa e erro não vai conseguir. Eu acho, assim, do que eu observo, né, muitas das vezes, falta essa parar para ler. Porque é tudo tão corrido que eu acho que não para ler. Porque eu acho que se parar, ler, né? Consegue perceber. O que é esse ler que eu quero dizer? Tem muita situação que determinado tópico, determinado assunto, dentro da área da publicidade que é tão ampla, está em alto, está famoso, tá, né? A pessoa consegue ali e fazer. E tem muita gente nessa situação. Tá pegando ali agora, o buzz está famoso, o assunto, então
estudou pouco, raso e é corajoso e está oferecendo produto ou serviço. Nada contra, acredito que, né, é Tem assim que a espaço para pessoa todo consegue mundo. estar evoluindo também, enfim, se é isso que ela, né, quer aprimorar, beleza. Mas é esse risco. O empresário, às vezes, ele cai nessa. Né? E principalmente, igual você falou, você tem uma situação de sucessão, uma situação que a marca já está consolidada. Observe, a gente está na cidade interior, que às vezes tem franquias, por exemplo, né? Franquias que têm um padrão, né, nacional extremamente consolidado. Agora está tendo uma onda, coisa que não tinha no passado, de abrir para trabalhos locais, né, que a franquia geralmente tinha a base, distribuía o conteúdo e aquela coisa. Então, isso não conecta mais, né, igual você precisa muitas das vezes de um trabalho local. Mesmo na cidade interior, você precisa de um trabalho, né, local interessante. Claro que ele deve obedecer os padrões da marca, mas acontece às vezes isso. Por uma não leitura, uma pessoa às vezes que vai fazer o que está acostumado a fazer, você perde um contexto, você desconecta de algo muito maior, nesse exemplo da franquia, né? E que é delicado, porque você pode, né, desconstruir uma comunicação que você, às vezes, como franqueado, buscou sabendo que tinha peso e está sendo prepulsor dela se perder por uma má gestão. Né? Então, acho que trazendo para uma parte prática, às vezes, o que eu observo, esse cuidado e apuro, ele deve ser parado para respirar e ler e ver o que está acontecendo ou quem eu estou, né, junto à minha gestão, incorporando e o que eu quero fazer com isso. Né? Acho que isso aí é um problema, a gente observa aqui, local acontecendo, e assim, nacional, geral, mas que talvez é um insight aí para o empresário ele parar e falar assim, não, peraí, deixa eu ver bem aqui o que eu quero fazer, mas alinhado com aquilo que eu sei que eu preciso cuidar e que eu represento. Né? A sua colocação faz todo sentido. Quando a gente fala ali da franquia, por exemplo, o profissional que vai te atender na comunicação, ele tem que entender da sua realidade local, mas ele também tem que entender de missão, visão, valores, objetivos estratégicos, tom de voz, como que aquela marca se comunica com as pessoas, para quem ela fala, quem são as personas, De que jeito que ela de que fala? jeito, qual é o material que eu tenho ali no manual da minha marca, como que eu posso fazer um uso daquilo ali para o sucesso do meu negócio. Qual que é a paleta de cores? Qual que é a paleta de cores? Como é que eu relaciono essa paleta com alguma outra coisa, alguma região da minha cidade? Como que eu faço uso de uma festa que é tradicional? Local. E tudo isso, eu preciso de uma pessoa que tenha uma visão mais estratégica e não meramente operacional. O que eu ia comentar é que esse mundo de rede social, às vezes, todo mundo se torna especialista num assunto em um dia. Então, eu vou lá, eu pesquiso, eu me informo, e eu consigo vender qualquer coisa, porque tem o passo a passo e tudo mais. Mas olhar sempre ali qual que é a bagagem, qual que é a experiência, qual que é a expertise, que aquele profissional de comunicação já atendeu, e conversar, Importante. né? Uhum. Então, tudo isso faz muito sentido. Nívia, maravilha. A gente sabe, né? Muita coisa de bastidor. Tem que fazer mais uns 2, 3 podcasts aí, né? Pelo que a gente tem de conhecimento de bastidor. Mas, se é uma pessoa que pesquisa, sempre está atualizada, né? Buscando trazer novidades, e não só para você, mas para todo mundo ao seu contexto, sobre esse tópico que é tão interessante, que é o processo criativo. E mais ainda desses bastidores, recentemente você fez, né, cursos voltados a isso. Eu queria que a gente levasse um pouquinho para o pessoal, né, de como ter acesso a esse conhecimento todo da Nívia. É possível fazer cursos com você, é possível ter uma mentoria sua, é possível, como que entra em contato com a Nívia, né, e traz ou para a pessoa mesma, para a empresa dela, né, esse contato aí com você. Deixa eu fazer essa ponte aqui através do podcast Naí. Ah, então tá bom, vamos lá. Publicitários falando dos seus produtos, né? Também Tem que ter, fundamental. né, um merchan ali e tal. É legal. Eu tenho trabalhado com cursos de processo criativo. Então, assim, no meu doutorado eu trabalhei com vários modelos de processo criativo, eu pesquisei bastante. E tem um modelo que eu gosto muito e que não entrou na minha tese, porque ele não era ligado a algum dos teóricos que a gente estudava, mas que me chamou muita atenção
porque ele trabalhava, inclusive, nós já falamos isso em alguns programas que nós já fizemos juntos, de 2 etapas que os processos convencionais não tratam, que é a etapa da frustração e a etapa da comunicação, que foi uma coisa que a gente falou bastante no dia de hoje, né? E esses cursos, eles são livres, às vezes voltados para professores. Então, tive a alegria de formar os professores do IESB esse semestre agora. É o 2º semestre que eu tenho participado das semanas pedagógicas. É uma grande alegria para mim. E trocando muito com os meus colegas de profissão. Mas também professores, dou mentorias, dou consultorias. E o que eu tento fazer sempre é resgatar esse processo criativo. Seja por meio de exercícios, seja por meio de uma consultoria mais estratégica, uma mentoria literária. Então, eu tanto organizo essas ideias que estão dispersas em algum modelo de negócios, quanto também são oficinas para liberar essa criatividade. Então, o processo criativo é uma coisa que me é muito cara, muito querida. Eu estudei o processo criativo dos professores na educação superior, no doutorado, e sou chamada, inclusive, para agências de ex-alunos meus, produtoras também, em que eu faço o treinamento das equipes. Uhum. Então, como que eu me mais defino? nichado, voltado a agências, igual você falou? Ou Não é nichado. Empresa pode estar... Qualquer empresa. A minha ideia é de que quando você lembre de criatividade, você se lembre de Nívia Braga. É a minha marca. Legal. Então, a ideia caminha muito por aí. Eu preciso de desenvolver, eu preciso de desbloquear. Seja por uma mentoria de uma semana, um programa de mentorias, seja por um treinamento na empresa. A gente está trabalhando muito com os treinamentos online. Uhum. Então, não tem limitação geográfica. E, sim, esses cursos, de tempos em tempos, eu tenho trabalhado com grupos de até 20 pessoas. Geralmente, a gente não passa muito mais do que isso. Talvez a gente possa até passar, mas, por enquanto, eu gosto de turmas menores, para que a gente possa ter uma troca muito grande. Ótimo. E aí, a partir daí, você tem outros produtos também, né? Sim. Dentro da área do processo criativo. E vai também da necessidade, do momento, você faz essa análise, né, de acordo com a solicitação? Faço. Tem um produto, inclusive, que ele surgiu de um processo criativo. Na faculdade, eu estava dando uma disciplina de branding. E é uma área que eu fui convidada, não era minha área de origem, mas eu tive que pesquisar bastante para fazer. E tem tanto a área de branding, que está muito ligada ao valor da marca e às marcas milionárias e tudo, mas eu tenho uma literatura que trata os arquétipos da psicologia dentro da comunicação. Muito importante. E eu fui observando... Um parênteses pequeno para a galera que está acompanhando. Explica assim, bem resumido, o que é um arquétipo para a galera. Sim, explico, pode deixar. Arquétipos, para falar uma linguagem muito simples, são modelos mentais que a gente tem dentro do nosso inconsciente, né? Por exemplo, quando eu falo em mãe, mãe te lembra o quê, Ismael? Cuidado, né? Carinho, proteção. Proteção, aquela que alimenta, aquela que amamenta, é o cuidado, o carinho. Pai, muitas vezes, claro que isso vai variar muito da relação que cada um teve com a mãe, com o pai, mas pai geralmente lembra força, segurança, a avó lembra mimo, carinho. Então, são essas imagens que a gente tem dentro, isso, e que vão sendo reforçados, tanto pela educação, pela cultura, pelos filmes. E aí você tem também o arquétipo do herói, que é aquele que vai para uma batalha, luta contra uma série de inimigos e volta para a cidade vitorioso. Você tem o arquétipo do caridoso, que é aquela pessoa que dá a vida para ajudar todos. O arquétipo do sábio. Às vezes eu pergunto em sala de aula, gente, onde é que mora o sábio? No alto da montanha. E às vezes você mora numa região plana como Brasília, que não tem montanha. Mas o sábio mora na montanha. Por quê? São essas construções que o imaginário vai tendo. E hoje em dia, muitas vezes, as empresas já estão trabalhando com arquétipos. Vem um profissional de comunicação, da administração, e fala, vou descobrir qual é o seu arquétipo.
Só que quando eu fui estudando mais a fundo, eu fui vendo que você tem um arquétipo que você já manifesta, mas às vezes na sua fala tem também um outro arquétipo que você tem e que você não está trabalhando. E se você conjugar 2 arquétipos diferentes, você consegue ter um equilíbrio maior do que você trabalhar só com um arquétipo que pode te levar até algum estereótipo. Então, eu tenho um programa que se chama Minha Marca, em que eu vou, escuto esse empresário, escuto a pessoa também. Você pode ter um arquétipo para sua marca pessoal, não tem problema. E aí eu faço o equilíbrio desses arquétipos. Eu sugiro algum elemento de força para você ter na sua mesa, para você lembrar. Já chegou até um cliente que me pediu branding olfativo. Nós fomos para uma loja, escolhi o cheiro dos cursos que essa pessoa estava dando, porque ela sentia falta de ter um registro olfativo. Exatamente. Então, tem vários produtos diferentes. E uma coisa bacana que cruzou o meu caminho são as mentorias literárias. Porque tem até uns livros aqui que a gente vai falar deles daqui a pouquinho, né? Aí o tempo inteiro, como quem não quer nada, né? Mas eu tô lembrando de te perguntar sobre eles aí, né? Pra gente falar com a galera um pouquinho sobre. Sim, que foi uma coisa que aconteceu. Pessoas que observaram que eu consegui tirar uma ideia do papel e fazer o meu próprio livro. Eu também queria escrever um livro, como que eu faço? Muitas vezes você tem uma excelente história, tem uma vontade de escrever, mas acha que é só abrir uma página e começar a digitar, e aquilo ali nunca vai sair. E aí dá uma frustração, porque nas 2 primeiras semanas você escreve, larga aquilo para lá, e aquilo fica um peso, poxa, eu podia fazer e tal. Então, às vezes eu faço um esqueleto, eu explico sobre o tom de voz. Então, as mentorias literárias são uma realidade que não planejei, mas que estão cruzando o meu caminho também. É aquela, né? O produto é o quê? Processo criativo. Então, o que não está pronto, não vai inventar qualquer coisa de qualquer jeito, né? Mas dá para pensar, né? Pelo menos pensar, dá para pensar bacana. Exatamente. Vamos a eles, né? Suas obras aí, seus livros. Conta para nós um pouquinho aí de cada um deles. Vou contar, sim. Então, vamos lá. Vou começar por esse primeiro aqui, que eu tive a alegria de ser chamada para ser coautora com... Talvez não, como para mim é a maior referência de criatividade na área da psicologia, que é a professora Eunice Soriano de Alencar, por quem eu tenho um carinho muito grande. E é um livro que se chama Como Desenvolver o Potencial Criador, um guia para a liberação da criatividade em sala de aula. Ele já está na 12ª edição, é um livro que tem uma venda muito legal. E eu fui convidada para ser coautora, que é ler o material que já existia e dar uma atualizada nele, trazer novos exemplos, novos exercícios. E eu tive a alegria de fazer com um grande colega meu de profissão, que era o professor Cláudio Delamare Marinho. Também foi meu professor. Que foi coautor desse material belíssimo. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele juntos. Esse aqui foi meu primeiro livro, Nem Só de Pão Vive o Homem, com frases inspiradoras. Eu consegui fazer um livro com 34 páginas, não tinha verba nem para fazer a contracapa, mas ele vendeu... O poder de fazer assim mesmo. O poder de fazer. Eu marquei uma data e falei, vamos fazer. E aí eu consegui vender a 100 unidades, na verdade 97, ainda tem 3 lá em casa, eu gosto de guardar. E aí fiz a outra versão, que é Nem Só de Pão Vive o Homem, agora com 100 páginas. Aí já consegui um acabamento mais bacana. Ele tem também as páginas de um material diferente. Já consegui fazer a contracapa. Tem até uma frase inspiradora que é: nossa vida é feita de experiências, desertos, sabedoria e muito amor. Enquanto nos equilibramos na descoberta de quem somos, precisa haver uma pausa para a poesia das coisas simples. E, claro, acompanhada de um bom café. Então, é esse livro. E tenho também um livro num formato diferente, já que as pessoas me falavam: eu tenho vontade de arrancar as páginas do seu livro e dar para não sei quem. Eu falei, não precisa de arrancar. Aí eu fiz no formato de cards. Cartinhas de baralho. Cartinhas de baralho. Maravilha. Que você pode fazer um de para, né?
Ah, já todos eles têm o D para Tem. presentear mesmo. Para você presentear. Uhum. E aí a ideia é que você pode ter na bolsa, pode ler. Então não é uma leitura contínua, eles são... Não, eles funcionam individualmente. Você pode fazer Escolhe um um e lê para puxa-palavra. nós, então. Vamos lá. Aleatoriamente. Tira uma carta. Fechar o olho aqui. Carta para cima, carta para Essa aqui. baixo. Lê esse para nós. Paro tudo e me armo de coragem. Paro tudo e me desarmo. Coragem. Ando com tudo e finalmente me amo. Acho que estou aprendendo. Aí, ó, coragem. Ó, a palavra que você bem citou aí no podcast. Falamos tanto de coragem, né? Isso aí. Ó, deixa essa aqui separada das outras. Nívia, né, o que te dizer? Né? O que te dizer aí? Né? Todo esse trabalho criativo, maravilhoso que você tem, a admiração que a gente já tem, né, de muitos anos aí. Poxa, você aproveita, né, o momento aqui para dizer para a galera que a Nívia foi uma pessoa assim, fundamental, né? Toda a bagagem que a gente tem, principalmente depois, né, na área da publicidade, eu sou realmente feliz demais, né, de estar te recebendo aqui, todo esse material maravilhoso aqui. Aproveito, não posso deixar de te perguntar, né, sobre os seus projetos, o que você tem aí em um futuro breve, se você pode contar para nós, assim, dar algum spoiler de alguma situação, e na sequência, como que a pessoa pode estar entrando em contato com você, né, através de tudo que você falou aqui, para saber mais sobre o seu trabalho. Bem, antes de mais nada, eu quero dizer da minha alegria também de estar aqui com você, batendo um papo, trocando tantas informações, tantas experiências que sempre me inspiram muito também. E projetos a gente sempre tem. Na área da literatura tem um livro aí que está no forno, ele já está diagramado, está no forno, chama de Pouquinho em Pouquinho. Não há motivo para a gente guardar informação. E provavelmente ele vai ser lançado no último trimestre do ano. Estou só aguardando uma lojinha virtual acabar de ser organizada para que eu possa expandir a venda, que até aqui é muito de 1 a 1, mas para eu ter uma lojinha virtual também, um marketplace. E os cursos, as palestras, e quem quiser entrar em contato comigo, da gente continuar essa conversa, minha página no Instagram é @NíviaBragaCriatividade. E estamos aí para mais trocas. Maravilhoso. Então, esse aí já vai estar disponível para venda. E esses aqui também vão estar disponíveis ainda para venda lá na sua loja virtual? Na verdade, esses já estão esgotados, todos eles. Então quem quiser não pode comprar? Por enquanto, não. Mas esse novo que vai chegar... Vamos fazer a versão PDF dele aí online para poder fazer. Boa ideia. Não pode ficar parado aí desse jeito, não. Boa ideia. Vamos ter uns e-books por aí, então. Ótimo. Bom, Nívia, mais uma vez te agradeço do fundo do meu coração. Obrigado. Tá? Valeu demais mesmo você aceitar esse convite de estar com a gente aqui. Reforço, para quem não conhece, né, procurem conhecer essa pessoa que está aqui. Esse é um episódio muito especial, né? Não só para mim, que a gente já tem uma carga emocional antiga, mas em relação ao conteúdo mesmo para o podcast Unai, onde a gente reforça essa missão, né, de levar conteúdo relevante, conteúdo sério e feito por autoridade para outros empresários. Então é um assunto aqui que ele transita em qualquer ramo, em qualquer empresário, né? Falar sobre criatividade, acho que qualquer ser humano, na verdade, né? É legal, é gostoso escutar. O tema já é gostoso, né? A pessoa que fala, né, sobre tudo isso aí com domínio igual você, então nem se fala. É uma pessoa para ter por perto mesmo, no mínimo seguir no Instagram, né? Então, eu te agradeço muito mesmo, tá? O seu tempo, a sua disponibilidade, de estar vindo aqui no nosso estúdio, de estar, né, levando esse conhecimento, esse conteúdo mesmo para a galera que nos acompanha, né? Como um admirador seu, né? Te agradeço de coração mais uma vez mesmo por tudo, né? Em todos esses anos. E se precisar, você pode contar sempre com a gente aqui. O podcast está de portas abertas e nossa audiência, enfim, o que a gente inventar e o que a gente não inventar, eu te peço ajuda com a criatividade, a gente segue juntos nesse barco, tá? É um prazerzaço te receber por aqui, deixo para você falar, né, passar uma mensagem final para a galera que nos acompanha, mas feliz demais com esse episódio. Bem mineiro agora, gente. Nossa, que alegria! Imagina para uma professora ver que tudo aquilo que a gente viveu em sala de aula está dando frutos ao longo de anos, daqui a pouco de décadas. E o conhecimento, ele nunca morre, né? Ele vai se transformando e vai gerando e vai inspirando outras pessoas. Então, acho que na frase de finalização, ou essa ideia
para finalizar, que eu queria deixar para quem está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, é que jamais acredite que a sua criatividade morreu. No máximo, que às vezes ela está um pouco oculta, que naquele momento ela não está florescendo, mas mesmo naquele momento em que ela não estiver florescendo, a vida é sempre feita de contrações e expansões. Então, tem momentos que a gente precisa de se guardar um pouco mais, se voltar para dentro, aquilo ali depois de um momento você vai para fora novamente. Mas se você tem um bloqueio criativo, procure cuidar dele, porque a vida é longa, é maravilhosa e todo mundo precisa do nosso potencial criativo em pleno movimento, em plena expansão. Essa é a nossa missão. Maravilha, ó. Parabéns. Galera, esse foi mais um episódio do nosso podcast Unaí. Muito bem acompanhado, me despeço. Agradeço vocês pela audiência, né, que nos acompanham nas nossas diversas plataformas, no YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, Deezer, entre outros, né? Mais uma vez aqui, cumprindo a nossa missão e nosso compromisso com você, de levar até vocês um conteúdo de qualidade feito por autoridade e, em especial, um tema que a gente não tinha tratado aqui ainda e que tenho certeza que vai agregar bastante. Eu agradeço quem acompanhou até o final. Fiquem com Deus e até uma próxima.